E então aqui estou para compartilhar um pouquinho da minha experiência com vocês. Então o tema que eu escolhi para essa apresentação foi a metodologia aplicada ao ensino do futsal escolar. Por que esse tema gerador? Porque a gente, no nosso dia a dia, percebe e a escola como um grande espaço para a prática do futsal. Talvez o primeiro espaço, talvez o espaço onde a criança tenha o primeiro contato com a modalidade, né? Então, nada mais justo que este espaço seja um espaço pedagógico, onde a gente possa, a partir das nossas inquietudes, poder estruturar esse espaço e estabelecer processos para que a criança possa cumprir, durante a sua etapa de vida escolar, um aprendizado de uma modalidade. Bom, estou falando um pouquinho, me apresentar rapidamente para vocês, e eu coloco a minha apresentação nesse modelo, onde eu estabeleço alguns pontos que eu julgo importantes para a minha formação. Para mim, um ponto que para mim foi bastante importante foi minha carreira de atleta. Joguei futsal dos 12 aos 27 anos, né? Joguei Liga Nacional de Futsal, a primeira Liga Nacional em 96 com o Interubra, onde a gente foi campeão. Então, tive uma carreira de atleta que me ajudou muito no entendimento das questões do jogo, das questões práticas do jogo. E uma coisa que foi muito legal nesse todo esse processo é que eu, ao mesmo tempo que estava jogando, eu estava estudando e estava trabalhando. Então, poder fazer associações entre o que tu tem na prática, quanto tem na teoria. Então, eu coloquei para vocês o campo profissional, também foi um ponto bastante importante na minha profissão, né? Por todos os espaços que passei, sejam eles escolares, sejam eles equipes de alto rendimento, sejam eles equipes adultas. Então, eu coloco esse espaço também. Um outro espaço bastante importante que, para mim, veio na sequência foi buscar o estudo, foi buscar o aperfeiçoamento através de especializações, através de leituras, de cursos. Isso me ajudou bastante a poder construir todo o meu processo profissional. E, por fim, eu coloco para vocês a questão do sucesso, mas não ligar o sucesso a questões de vitória, e sim ligar o sucesso a gente poder, hoje, estar aqui falando de futsal. A minha profissão é o futsal. Então, eu posso me considerar sendo uma pessoa de sucesso porque eu trabalho naquilo que eu gosto e vivo disso, né? Então, o sucesso ele é muito relativo, né? Mas eu me considero justamente por isso, por estar aqui e receber o convite do Roberto, poder estar falando de futsal para vocês. Eu acredito que isso é um ponto bastante importante. Bom, indo ao encontro já do nosso assunto, né? A gente divide o esporte em algumas dimensões sociais. E o futsal se encaixa muito bem dentro de várias delas. Então, a gente tem, no primeiro momento, o futsal educação, que é aquele, né? Depois a gente tem o futsal, vamos passar aqui, futsal participação, o futsal rendimento e o futsal lazer. Eu considero o futsal, eu divido o futsal nesses 4 espaços. A gente, dentro do futsal educação, a gente tem dois momentos, né? O futsal dentro da própria educação física escolar é um espaço de prática que a gente não pode negar e ele tem que estar bem pautado. A gente tem o futsal dentro da escola também no âmbito de atividade extracurricular, bastante presente hoje nos espaços. A gente tem o futsal participação, seria aquele futsal onde, através de projetos sociais, existe o engajamento da sociedade, de uma comunidade em prol de uma prática esportiva. Dentro do futsal participação, a gente coloca também as escolas esportivas, né? Porque a escola esportiva ela recebe o aluno para sua prática. Em princípio, a escola esportiva ela não tem o intuito de selecionar, e sim de receber e, a partir daquele momento, daquele espaço, poder gerar aprendizado. O futsal rendimento também eu divido ele em 2 partes, onde a gente tem os clubes de futsal, né, os clubes que têm como principal objetivo formar atletas, desenvolver atletas. E a gente também tem hoje uma vertente bastante importante dentro dos clubes de futsal,
de alguns clubes de futebol, né? E alguns projetos, que é a relação do futsal com o futebol. O futsal como ferramenta formadora para o futebol. E, por fim, o futsal lazer, que a gente não pode descartar, que é aquele futsal onde a gente hoje não tem mais os campos para prática, mas a gente tem praças. E nas praças é muito comum a gente ver práticas de futsal, né? A comunidade muitas vezes se junta para poder jogar um futebol, para poder jogar um futsal. Então, o lazer também está bastante importante. Bom, então, como nosso objetivo é o futsal educação, dentro daqueles 2 pontos que eu elenquei para vocês, o futsal na educação física, o futsal como atividade extracurricular. O futsal na educação física, ele entra como conteúdo dos esportes de vazão, seguindo inclusive a nossa base nacional, né? Está previsto o futsal dentro desse espaço. E a gente precisa entender que não é o futsal apenas pelo jogo. A gente, talvez naquele primeiro momento, na educação física escolar, seja o primeiro contato da criança com a modalidade, para muitos. Então, esse primeiro contato, ele tem que gerar aprendizado e tem que gerar motivação para a criança possa, em seguida, poder, inclusive, fazer uma prática mais sistematizada. E a gente tem a atividade extracurricular. É aquela atividade na escola, onde as crianças normalmente acabam o turno escolar e elas ficam na escola para uma prática organizada, sistematizada. Então, eu vejo que o futsal, ele entra na escola nessas duas pontas. Bom, como futsal e educação, a gente não pode jamais esquecer, né, de algumas premissas do João Batista Freire, e eu coloco essa foto aqui, uma foto bastante significativa, porque a gente percebe dentro da escola vários perfis, né? Então, a escola, como futsal e educação, ela não tem o intuito de selecionar, e sim de agregar, né? Esse processo é de democratização, ou seja, a prática para todos. Então, a gente tem aquelas questões que muitos de vocês já devem ter ouvido, né? A questão de ensinar o esporte a todos. Não importa, está dentro da escola, quer fazer sua prática? Vamos fazer a prática. A gente tem outro ponto bastante importante, que é ensinar bem o esporte. Então, não é simplesmente gerar lá, aqui é o espaço da prática do futsal, coloca a bola, dividimos os times, deixa jogar. Isso é um outro espaço. Agora, espaço dentro da escola, como atividade extracurricular ou como educação física, é preciso ensinar. É preciso ensinar. Por fim, a gente coloca como ensinar mais que o esporte, né? Onde a gente sabe que o esporte, ele engloba muitos aspectos, que a gente vai falar um pouquinho mais adiante, mas é bastante importante isso. Bom, dentro da escola, muito bem, aí nos cai a pergunta no colo, né? Por que o futsal? Seja uma questão de direção da escola, de secretaria de esporte do município, a gente quer desenvolver um projeto social, o futsal dentro da escola. Ok, por quê? É preciso que a gente tenha argumentos, porque os argumentos nos fortalecem. E a gente, como profissionais da área, precisamos entender que quanto mais embasados nós estivermos, mais capacitados estaremos para poder justificar nossa prática. A gente é muito visto ainda dentro da escola, em vários espaços, como apenas o professor que larga a bola e deixa as crianças jogar. E a gente tem que mostrar isso, que não é só isso. Isso também é importante, mas é que não é só isso. Mas nós precisamos entender e ter argumentos. Então, eu coloco como uma arquicompetência. O que seria uma arquicompetência? Seria a maior competência de todos. Por que o futsal? Porque o futsal, ele pode ser multiplicador, né, dos nossos alunos, para que ele seja partícipe da modalidade no âmbito esportivo, social, cultural, educacional, profissional e econômico. Por que eu digo isso? Porque a gente não sabe se na escola, talvez 1% da nossa escola, a criança possa virar atleta. E os outros 99%? Bom, ele pode ter tanto gosto pelo esporte, ele pode não ser um atleta, mas ele pode ser um profissional da área. Ele pode virar treinador, ele pode virar um médico do esporte, ele pode virar um psicólogo do esporte, ele pode virar um nutricionista esportivo, ele pode ser um empresário que no futuro ele possa investir na modalidade. Então, é por isso que é bastante importante que o futsal dentro da escola seja ensinado
e que a gente traga para a nossa criança, para o nosso aluno, gosto pela prática. Se acontecer alguma frustração nesse espaço, provavelmente essa criança que, quando vire adulto, ela não vai incentivar o seu filho à prática esportiva. Do mesmo modo, pode ser que aconteça de ele não poder ajudar o esporte. Eu posso ajudar o esporte como gestor. Então, por isso que é bastante importante que essa justificativa da nossa prática dentro da escola. Muito bem. A partir dessa arquicompetência, dessa maior competência, eu coloco 3 competências bastante importantes, né? Que a gente consegue desenvolver a partir do ensino de um esporte, mais especificamente o futsal. Uma competência cognitiva, uma competência socioemocional e uma competência psicomotora. Olha só que dentro desses 3 pontos a gente consegue entender a plenitude e a totalidade do nosso aluno. Se a gente conseguir justificar que, como competência cognitiva, ele vai poder enfrentar de forma autônoma, consciente e proficiente as diversidades contextuais do jogo. Todo esse aprendizado de competência cognitiva que acontece dentro da escola, ele consegue levar para a sua prática, para a sua vida diária, seja como adulto ou até mesmo como criança. Então, como competência cognitiva dentro do esporte, compreender um problema e apresentar soluções, estabelecer relação convergente entre o conhecimento declarativo e o conhecimento processual nas fases do jogo. Ou seja, conhecimento declarativo, o que ele fala sobre, o que ele apresenta sobre o que ele aprendeu. E o conhecimento processual, o saber fazer, como ele aplica isso dentro de uma forma efetiva. Então, percebam a importância da gente poder justificar a nossa prática. Ah, professor, isso é uma competência cognitiva, ok. Vamos para as competências psicomotoras. A técnica individual da modalidade é bastante importante. Então, através da técnica individual, ele vai estabelecer, ele vai se desenvolver, né? As habilidades locomotoras, estabilizadoras, o correr, o saltar, o rolar, tudo vai ser desenvolvido dentro de uma prática sistematizada ou até mesmo da educação física. E desenvolver as habilidades manipulativas óculo-manuais e óculo-pedais. Óculo-manuais, não, claro, goleiro vai estabelecer relações com a mão, né? Então, a gente consegue, de uma forma ampla, desenvolver isso. Ah, mas isso não me convenceu. Bom, então vamos para as competências socioemocionais. O que a gente entende? O que a gente pode aprender dentro do esporte? A pensar de forma criativa, trabalhar em equipe, lidar com as emoções, agir positivamente para o bem comum. Será que não é tudo isso que a gente solicita, que a gente requer para a nossa sociedade hoje em dia? Então, o esporte dentro da escola, ele consegue contemplar todas essas vertentes e fazer o nosso aluno, que ele, quando saia da escola, lá para os seus 18 anos, após o 3º ano do ensino médio, ele transfira esse aprendizado, isso volte para a sociedade. Tudo tranquilo até por aí? Então, vamos lá. Bom, por que eu coloco como Futsal 21, metodologia aplicada ao ensino do futsal escolar? Futsal 21, século 21, o que nós esperamos das pessoas para o século 21? Então, esse é um assunto que eu abordo um pouquinho mais de profundidade no meu livro, mas eu parto desses 3 pressupostos para a gente poder trabalhar em cima da metodologia do ensino do futsal escolar. O primeiro, como a criança aprende? Esse seria o primeiro questionamento. A gente sabe como a criança aprende matemática, a gente sabe como a criança aprende a ler. Será que a gente sabe como a criança aprende o esporte? E isso nos fortalece, principalmente quando a gente vai para algumas reuniões com pais, com a própria comunidade, e explicar alguns questionamentos que não são feitos. Por exemplo, já passamos em alguns momentos na escola de um pai chegar para nós, professor, e perguntar: professor, por que o meu filho não passa a bola? Isso é um processo bastante importante, que mais tarde eu vou aprofundar com vocês um pouquinho. Então, esses processos, eles precisam ser justificados. O segundo questionamento é o que ensinar. O que a gente vai ensinar? Pensem o seguinte, nós matriculamos o nosso filho numa aula de música. Poxa, tem que acabar o ano e tem que conseguir tocar uma música. Fez uma aula de violão, no final do ano tem que estar tocando violão. Pelo menos algumas músicas.
Por que que quando a gente parte do ensino do esporte, a gente já acredita que simplesmente, o esporte, deixa a bola, vamos jogar? Não, vamos ensinar o esporte. E aí a gente precisa ter claro para a gente, professor, quais são os conteúdos que nós vamos trabalhar. E, por fim, o como ensinar. Que método nós utilizaremos para poder ensinar o esporte dentro da escola? Eu vou apresentar para vocês o modo como eu ensino o esporte lá na nossa escola. Como é que nós fazemos isso? Certo? Existem vários métodos, sabe-se que hoje tem vários métodos de ensino e a gente precisa entender em qual espaço a gente está. Lá nos primeiros slides, quando eu mostrei para vocês futsal rendimento, futsal participação, qual espaço a gente está inserido? Eu, dentro do meu espaço, eu vou apresentar um método para vocês. Bom, como a criança aprende? Quem já viveu essa experiência vai poder refletir na sua prática e lembrar. Alguém está com o microfone aberto? Gostaria de te perguntar? Não? Não? Ok. Vamos lá, então. Então, nós temos a primeira fase do jogo de aprendizagem, a gente chama de fase anárquica. Seria a iniciação ao futsal. Qual é a principal característica dessa fase? A visão e a ação centrada na bola. Então, é aquele futebol ou aquele futsal que a gente vê lá na iniciação, onde a bola está de um lado, todas as crianças estão em cima da bola. A bola mudou de lado, todas as crianças estão em cima da bola. Então, a visão centrada na bola. O objeto mais importante do jogo naquele momento é a bola. Por isso que a gente fala de fase anárquica, porque ainda não existe relação com os demais elementos do jogo. Só que cabe a nós, professores, entender que nós precisamos construir esse processo através da metodologia que a gente vai utilizar. Mas é bastante importante que a gente identifique, para que após a nossa identificação a gente possa trabalhar isso. A segunda fase a gente define como fase descentrada, seria a consolidação dos movimentos, onde o nosso aluno já percebe a presença dos demais elementos do jogo, o alvo, os adversários, o companheiro, né? Ele estabelece relações com os espaços da quadra, ou seja, então ele já começa a entender que não é só mais a bola que existe. Existem outras coisas que são importantes no jogo e ele precisa se relacionar bem com todos esses elementos. Colocamos também, como terceiro momento, seria a fase estruturada do jogo, onde já existe uma coordenação das ações individuais e coletivas, levando em consideração os elementos do jogo, das pequenas relações para as maiores. Ou seja, daquelas primeiras ações de 2 contra 2, de 3 contra 3, né? Então, essas ações individuais e coletivas já começam a se apresentar dentro da prática do jogo. Então, a gente define isso como uma fase estruturada. Dentro de um processo, vamos dizer assim, linear, onde se começa lá no início na escola, normalmente pelos 11, 12, 13 anos, as crianças estão nessa fase estruturada. Normalmente, certo? E, por fim, a gente tem a fase elaborada, que seria já um nível mais alto do jogo, onde as ações individuais e coletivas, elas são realizadas levando em consideração os aspectos relativos à estratégia, de forma autônoma e proficiente. Então, através das outras aulas, você já deve ter estabelecido algumas relações do que é tática, o que é estratégia, são coisas diferentes, né? A tática, ela se refere à tomada de decisão do jogador, a estratégia se refere muito mais ao treinador. Então, na fase elaborada, o nosso aluno já consegue estabelecer relação entre isso, entre o que se foi pedido e a sua ação dentro do espaço. Bom, o que ensinar? Quais seriam os conteúdos que nós, professores, estabeleceríamos dentro da nossa prática de uma forma sistêmica para que haja um processo onde cada momento dependa um do outro e a gente consiga estabelecer pré-requisitos para essas práticas. O primeiro conteúdo que a gente deveria trabalhar seriam as relações com a bola, com o espaço, com colegas e adversários. As primeiras coisas. Então, ele tem que estar com isso muito presente, né? Como é que ele se relaciona com a bola,
técnica individual, tática individual, como é que ele se relaciona com os espaços, ele entende onde está o seu gol, onde tem o gol adversário, ocupar o espaço da quadra, consegue se relacionar com os colegas, né? Consigo fazer uma tabela, consigo entender onde estão os adversários, como é que eu me relaciono com o adversário. Então, esse seria o primeiro momento de aprender, o primeiro conteúdo que a gente deveria trabalhar. O segundo conteúdo que a gente trabalharia seriam os princípios gerais. Depois eu vou me aprofundar um pouquinho mais nos próximos slides com relação a isso. A tática individual, de grupo e coletiva. Os princípios, ou melhor, os sistemas. Então, eu coloquei os sistemas, um ensino dos sistemas ofensivos e defensivos no 4º degrau. E, por fim, a gente trabalharia os princípios específicos do jogo e fragmentos do jogo. Eu vou pegar cada um desses pontos e a gente vai esmiuçar agora na sequência. Professor, mas e a técnica? Opa, peraí, que deu problema. Peraí. Aí. E a técnica, onde entra nisso tudo? Entra em tudo. O tempo inteiro. Sempre. Não existe desenvolvimento da técnica sem jogar. Então, eu acredito que a técnica ela só é contextualizada se ela for exercida dentro do jogo. A técnica fora do contexto do jogo, a criança não consegue estabelecer relação entre a sua ação individual e a sua ação dentro do grupo. Então, às vezes, nós, professores, somos muito ansiosos e pensamos que o nosso aluno lá com 7, 8, 9 anos, ele tem que ser um exímio técnico. Mas por quê? A técnica é processo. A gente consegue desenvolver a técnica dentro desse processo de forma linear. A gente tem que pensar que o nosso aluno vai ter 15, 16, 17 anos. E a técnica, ela é treinável, independente da idade. O que não é treinável é a cognição. Deixa eu ser mais claro um pouquinho. A nossa plasticidade neural, quando pequeno, nos permite desenvolver esses aspectos melhores. Por exemplo, vamos aprender uma língua. Criança pequena, ela aprende 2, 3 línguas ao mesmo tempo. E fala ao mesmo tempo. E daqui a pouco ela está falando português, está falando inglês, na mesma frase. Olha só que loucura. E a gente vai aprender uma língua mais tarde, a gente passa por um processo bem mais complicado. E a técnica, ela pode ser ensinada lá no fim, assim, como lapidação. Ela não está deixando de ser ensinada nesse processo, mas ela vai ser lapidada no decorrer do processo. E a gente deve ensinar esses conteúdos, como coloquei ali à esquerda, de forma somativa, ou seja, um por um, um precisa do outro, gradativa e espiral. Por que espiral? Porque os conteúdos, eles vão e voltam. Nós retomamos conteúdos. Eu estou lá na frente, eu retomo o conteúdo. E cada vez que eu retomo o conteúdo, independente da fase do jogo de aprendizagem que eu esteja, ele vai ser entendido naquele momento pela criança de um outro jeito. E nós podemos colocar mais desafios, mas não significa que o conteúdo aprendido lá atrás não seja retomado. Ele vai ser de uma forma diferente, de uma forma contextualizada aquele momento que ele está vivendo. Bom, então, dentro daquelas primeiras relações, acontece normalmente na fase anárquica, que eu devo estabelecer a relação eu e a bola e o alvo, seria o segundo momento, né? Como que eu me relaciono com a bola e agora com o alvo. Não só o alvo que eu tenho que fazer gol, mas o alvo que eu tenho que defender. Como é que eu me relaciono nesse espaço? Eu sei aonde eu ataco, eu sei aonde eu defendo, né? Então, pode parecer simplista, mas dentro de um processo de uma criança que está entrando na escola lá com seus 5, 6 anos, 7 anos às vezes, e nunca teve a experiência de uma prática de jogar, como é que a gente vai ensinar isso? Então, isso precisa ser ensinado. Entenda que quando tem a bola, está atacando, que quando não tem a bola, está defendendo, quando eu não estou defendendo, o que eu faço, quando eu estou atacando, o que eu faço? Eu, a bola, o alvo, o adversário, eu, a bola, o alvo, adversário e os companheiros. Então, é um processo que precisa ser trabalhado e precisa ser desenvolvido. Tem tempo para isso? Não. Quanto tempo eu passo de uma fase para outra? Não sei. Depende. Depende da experiência, depende de uma série de questões. Mas é bastante importante que nós, profissionais, percebamos isso.
Esse é o primeiro passo. Se a gente consegue perceber isso, fica muito mais fácil da gente estruturar o nosso processo de treino. Bom, o que ensinar dentro dos princípios operacionais ofensivos? Então, como eu falei para vocês, entender que tem as duas fases principais do jogo, isso as crianças precisam saber. A fase de ataque. O que caracteriza na fase... O que eu tenho que fazer na fase de ataque? Bom, ataque eu tenho a bola, ok. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, e eu coloco isso de uma forma nesta ordem, porque é essa ordem que eu acredito e essa ordem que eu trabalho. A primeira coisa que a criança tem que fazer é manter a bola, mas não é manter a bola para si. Ela tem que começar a entender, naquela relação eu e meus colegas, que a minha equipe precisa manter a bola. Então, eu preciso sair de um projeto individual e entrar num projeto coletivo. Entender que a minha equipe precisa ter a bola. Bom, como é que nós vamos manter a bola? Bom, isso é um outro conteúdo. Mas eles têm que entender que a minha equipe tem que ter a bola. No segundo momento, nós temos que ir até o gol. A gente tem que fazer o gol. Então, nós temos que progredir até o gol. Tem vários jeitos de eu progredir até o gol. Driblando, passando. Mas eles têm que entender que eles têm que levar a bola até o gol. E, por fim, é óbvio, eles precisam finalizar. Ah, ok, professor. E agora? Bom, que fase do jogo tá? Agora eu estou na defesa, estou sem a bola. Bom, o que nós temos que fazer para defender? Bom, eu coloco essa forma, eu já vi alguns professores aqui no nosso curso falarem e não colocar, e dizerem que as suas ordens, elas são variáveis. Para mim, eu coloco assim, pontuo desta forma para as crianças. A primeira coisa que ela tem que fazer é proteger o gol. O que seria proteger o gol no meu conceito que eu passo para eles? É se colocar entre a bola e o seu gol. A primeira coisa que eu preciso fazer para tentar roubar a bola, eu tenho que colocar entre a bola e o gol. Esse é o primeiro princípio, proteger o gol. E quando a gente começa a falar para eles, explicar, eles começam a entender, e isso já passa daquele conhecimento declarativo que falamos lá atrás, onde só o entender, e ele começa a executar isso dentro da quadra. O segundo momento, depois que eu protejo o gol, eu preciso impedir a progressão. Como é que eu vou impedir a progressão? Bom, eu vou ter que me colocar entre a bola e o gol, e eu vou ter que fechar os espaços. E, por fim, recuperar a bola. Mas por que não recuperar a bola antes, Eduardo? Porque eu entendo que eu só vou ter confiança para tentar executar o desarme se eu tiver cobertura. Então, eu tendo confiança no meu time, eu começo a passar, opa, vamos tentar roubar a bola agora. Os teus colegas vão te ajudar. Se tomar um drible, alguém vai te ajudar. Então, eu coloco recuperar a bola no fim. Certo? Eu estou falando, não sei se tá todo mundo me ouvindo aí, Roberto? Dá um feedback aí. Sim, Edu, todo mundo. Todo mundo bem. Boa. Vamos lá, então. Se Tá tiver ouvindo muito tranquilo. rápido, se eu tiver muito rápido, me dá um freio, tá? Vamos lá, então. O que ensinar? Outro aspecto bastante importante, os princípios fundamentais, né? Quais seriam os princípios fundamentais do jogo? Recusar a inferioridade numérica, evitar a igualdade e criar superioridade. Bom, eu coloco aqui para vocês um desenho para ilustrar. Então, pensa o seguinte, nós temos a bola, né? Então, eu coloquei de forma aleatória, nós temos 4 jogadores atrás, 3 jogadores organizados para atacar. Então, eu só consigo recusar a inferioridade se tiver todo mundo atrás da linha da bola, né? E esse time que está na bola, ele vai procurar construir superioridade. Às vezes tem um movimento aqui de paralela para ele construir superioridade por uma zona da quadra. O que o outro time tem que fazer? Vai ter que buscar a igualdade numérica. Então, esse jogo de gato e rato acontece o tempo inteiro dentro do jogo. Mas é preciso estar claro isso para a gente, porque dentro dos nossos processos, a gente precisa construir situações onde o nosso aluno entenda que ele precisa construir superioridade. E que, do mesmo modo, ele precisa evitar a superioridade do adversário. Então, a gente precisa construir relações dentro do nosso dia a dia que ele entenda isso. Bom, o que ensinar nas táticas? Comportar-se na relação de superioridade numérica, como comportar-se na relação de inferioridade numérica e como comportar-se na relação de igualdade numérica. Olha só, eu não sei quem, alguém colocou um comentário aí, eu perdi o comentário. Muito bem. Desculpa.
desculpa, fui eu. Tudo bem, tudo bem. Depois eu faço comentário. Ok, ok. Como é que eu me comporto na relação de superioridade numérica? Deixa eu marcar aqui um pouquinho, só um pouquinho. Uma relação de superioridade numérica, como é que eu me comporto? O que eu posso defender para o meu atleta isso? Vamos lá aqui. Uma relação de superioridade numérica. Olha só. O que eu faço quando eu tenho a bola? O que eu faço quando eu tenho a bola? Perceba uma relação de superioridade numérica. 2 contra 1 mais 1 voltando. Então, o que eu faço quando eu tenho a bola? O que eu faço quando eu não tenho a bola? O que o meu defensor faz quando marca, quando não tem a bola? E o que o meu defensor faz quando volta? A gente precisa pontuar isso dentro dos nossos processos. Outra questão bastante importante. Deixa eu ver se aqui. Não, tem que tirar. Numa relação de 3 contra 2. Percebam, aqui, o que eu faço numa relação de 3 contra 2? Eu tenho a bola na ala. Qual é o comportamento individual que esse atleta deve ter? Buscar o centro da quadra? Ok. Qual é o comportamento individual que esse atleta deve ter? Opa, eu preciso me relacionar com ele. Vou buscar o fundo da quadra. Criei uma situação de superioridade numérica nessa zona. Qual é o comportamento individual desse jogador? Eu sou o jogador que está sem a bola. Meu companheiro tem a bola. Como me comporto nessa situação? Então, eu coloquei de uma forma mais clarinha, porque esse é o comportamento que eu oriento. Jogar na linha do corpo. Porque se eu recebo a bola aqui, esse jogador fecha o espaço. Se eu jogo na linha do corpo, eu já entro recebendo essa bola em direção ao gol. Então, são essas relações que a gente precisa treinar e precisa ensinar e precisa mostrar, partindo de pequenas relações. Por fim, por 2 fins, relações de igual. Como me comporto numa relação de igualdade numérica? Aqui a gente tem uma relação de 1 contra 1, certo? Então, temos uma relação de 1 contra 1. Como é que eu me comporto na fase ofensiva e defensiva? O jogador está de costas, o que ele tem que fazer? O jogador que está marcando o jogador de costas, o que ele tem que fazer? Isso precisa ser falado. E, por fim, trago um exemplo de um jogo de 4 contra 4, onde tudo aquilo que falamos das relações, eu com a bola, meu colega com a bola, eu marcando quem tem a bola, eu marcando quem não tem a bola, se apresenta no jogo de 4 contra 4. Eu com a bola, meu companheiro com a bola, então meu companheiro com a bola, meu companheiro com a bola, meu companheiro com a bola. Qual é o meu comportamento que eu devo ter nessa situação? Eu marcando quem tem a bola, como me comporto nessa situação? Isso a gente precisa ensinar. E eu marcando quem não tem a bola. Percebam a diferença de corpo deste e deste. Este voltado de frente para a quadra, enxergando a todos, e este aqui com uma visão ainda centrada na bola, meio que abandonando o seu marcador direto. Então, essas relações são bastante importantes. Posição do corpo, de como me posicionar, de como abordar. Então, percebam que não falamos de sistema ainda. E nem vamos falar, não vamos entrar na questão específica dos sistemas. Porque não adianta a gente querer ensinar sistema se a gente não ensina esses pequenos detalhes do jogo. E isso vai acontecendo de uma forma muito legal. É um passo a passo bastante interessante. Sistema. Outro assunto que a gente tem que ensinar. Mas o que é sistema? Se a gente pensar sistema como um conjunto ordenado de elementos que se encontram interligados e que interagem entre si. Se eu pensar no sistema cardiorrespiratório, eu tenho coração, eu tenho pulmão, eu tenho traqueia, e tenho vários elementos que precisam funcionar para que o sistema cardiorrespiratório funcione. Isso é sistema. Uma coisa depende da outra. Se uma tem um colapso, o resto não funciona. Ou se funciona, funciona mal.
Professor, mas o que tem a ver isso com sistema de jogo? Tudo. No contexto do futsal, seria a inter-relação dos componentes da tática individual, da tática de grupo, da tática coletiva e das estratégias. Isso sim é sistema. Então, eu preciso relacionar a minha tática individual com a minha tática de grupo, com a minha tática coletiva, com a estratégia do meu treinador. Aí, isso vai virar um sistema. E sistema, ele é vivo. Sistema, ele precisa de atualização. A gente não... O celular precisa de atualização. Então, a gente precisa atualizar. E quem atualiza o sistema? O grupo, jogadores. Eles atualizam o sistema para ti. Depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso, se alguém tiver alguma pergunta. Para o nome... Roberto, como é que estamos de tempo aí, Roberto? Vale, professor. Tranquilo. Né? A gente começou atrasado, faltam 25 minutos. 20 então tá bom. 20 minutos para os 10 perguntas. Você for responder as perguntas? Tá, vou dar uma desacelerada. Boa. Bom. Não, acho que eu esqueci que eu não coloquei o fone, desculpa. Não, mas te ouvi. Deu para ouvir, né? Tem uma Deu. pergunta tem uma professora, o professor Mário tem uma pergunta. Você quer responder uma vez? Vamos responder no fim, pode ser? Pode ser, então fechou. Tá, fica melhor. Então, fechado. Vou ensinar os princípios específicos do jogo. Seria o último item a se ensinar dentro da minha visão, que eu entendo como o ciclo do jogo, né? Ou seja, a organização ofensiva, transição defensiva, organização defensiva, transição defensiva. Esse ciclo do jogo, o jogo é cíclico e ele acontece nesta ordem, e a gente tem no centro os fragmentos do jogo, que seriam as bolas paradas. Eu tenho um videozinho aqui que eu quero mostrar para você. Eu sei que não fica muito legal no Zoom, mas eu vou tentar mostrar. Onde eu coloco o ciclo do jogo dentro do jogo para que a gente possa perceber como isso acontece. Vamos ver aqui. Então, a gente tem a equipe amarela na fase de organização ofensiva. Tem a bola. Consequentemente, se o amarelo está na organização ofensiva, o verde está na sua fase de organização defensiva. Certo? Ok, ainda está na fase de... Perdeu a bola. Passou para a fase de transição. Os dois, o verde estava na transição ofensiva, o amarelo na transição defensiva. Construiu igualdade numérica. Perceba os movimentos, todos os conceitos que passamos. Construiu igualdade numérica, está buscando o jogo. Construiu uma situação de 1 contra 1. Fragmentos do jogo. Uma bola parada, e em cima de tudo isso a gente constrói as nossas relações com o jogo. Tudo isso precisa estar contemplado dentro dos nossos processos de treino. Ok. Só para dar uma ilustrada no nosso momento. Muito bem. Agora vamos para a última parte, que seria o como ensinar. Não quero ser pretensioso de passar um método pronto para todo mundo, mas é um jeito que a gente utiliza como ensino e que eu acredito e vou trazer para vocês alguns pontos que eu julgo bastante importantes dentro desse processo, que vão embasar a minha explicação para vocês, certo? E depois a gente vai na sequência. Então, o que a gente quer do nosso jogador? A gente quer que ele tenha improviso, a gente quer resgatar o nosso futebol de rua, a gente entende que isso é importante, eu acho que vocês entendem também, aquele futebol que aqui quase todo mundo deve ter jogado na sua rua, né? Tabelinha no cordão da calçada, jogo na parede, o jogo livre, a gente precisa resgatar isso, a gente precisa desenvolver e trazer a alegria de jogar para dentro do nosso treino. Então, a gente precisa, dentro do nosso treino, reproduzir o ambiente que formou nosso futebol. A gente precisa reproduzir isso. Senão, a gente vai reproduzir modelos de outros. O nosso futebol, ele se construiu neste modelo. Tudo que nós conseguimos na nossa história de futebol, os nossos grandes jogadores, eles foram formados dentro desse modelo. Eles não foram formados dentro do clube, fazendo passe 2-2. Não quero gerar polêmica ainda, mas podemos gerar daí depois, um pouquinho. Como ensinar? Então, o ensino, o nosso jogo, né? O nosso jogo, o que ele precisa ter?
nosso treino, ele precisa contemplar 3 domínios. Domínio psicomotor, o domínio socioemocional e o domínio cognitivo. Muito bem. Vamos trabalhar o domínio psicomotor. Vou montar duplas e as crianças vão ficar passando a bola, uma para outra. Tá. Aonde está o socioemocional nessa atitude? Nenhuma. Eu não, a minha relação ali é só de 2. Se errar, errou. Se acertar, acertou. A desmotivação vai acontecendo. Eu não estabeleço relação. Eu não brigo com o meu colega. Eu não controlo o meu corpo para não machucar o meu colega. Não consigo ver. Onde é que está o domínio cognitivo nessa ação? Eu posso fazer um treino analítico com cores, com tomada de decisão, com escolha de lados? Pode, claro que pode. Tudo é válido. Mas a cognição dentro do treino, dentro do jogo, ela vai acontecer se tiverem muitos fatores presentes ali naquele momento para que ele possa decidir a partir daí. Então, eu apresento para vocês uma metodologia centrada no jogo, uma pedagogia cognitivista e interacionista. O que seria isso? O aluno no centro do processo. Não nós, professores. O aluno está no centro do processo. Ele é o mais importante. Ele não tem que jogar do jeito que a gente acha que tem que jogar. Então, essa pedagogia cognitivista vai fazer com que ele desenvolva esses processos mentais e ele consiga, além de ser centro do processo, ele consiga reproduzir isso de uma forma autônoma. Então, o treinamento, na nossa metodologia, ele precisa ser integrado. Eu preciso integrar os domínios. Eu não posso fazer um treinamento que eu tenha só um domínio psicomotor. Ele tem que ter o domínio psicomotor, o afetivo emocional, o cognitivo. A metodologia, jogo. O jogo. Entenda-se jogo, não um jogo aberto, 4 contra 4, uma bola no meio, o professor sai apitando. Não, o jogo, 2 contra 2 é um jogo. Uma brincadeira é um jogo. Tudo é jogo. O que é o esporte? O esporte é a sistematização das regras. O futebol, os jogos com o pé formaram o futebol na Inglaterra. O futebol foi formado a partir da organização das regras. Isso é o esporte. Mas o jogo, qualquer brincadeira com o pé é jogo. O ensino-aprendizado construído com o nosso aluno. Ele tem que participar do processo. A gente tem que questioná-lo. A gente tem que ouvi-lo. Professor, quem sabe a gente pode fazer assim? Pode, vamos fazer assim. Começamos do meu jeito e depois a gente tenta fazer do teu jeito. Quando ele começa a dar ideia e participar do processo de treino, o treino não é mais teu, professor. O treino é deles. Então, isso a gente precisa entender. Essa relação. Nós, professores, precisamos ser tutores nesse processo. Tutores, conduzi-los ao processo. Conduzir o nosso aluno para que ele alcance o objetivo. O aluno ativo, ação cognitiva, a técnica interligadas às ações. Competição, processo. Nosso professor Luciano Fernandes, o Pipa, falou numa das suas aulas muito bem sobre a competição. Competição é processo. A gente treina treinando e a gente treina jogando. Não posso só treinar no treino. Eu preciso jogar, eu preciso competir. Mas a competição como processo de formação, não como fim. Quais são as vantagens de nós utilizarmos esse método? Quais são as grandes vantagens? Uma grande vantagem é que nos proporciona flexibilidade. Dentro do jogo, nos traz a possibilidade de alterarmos o jogo, de deixar o jogo aberto, e conforme as escolhas, as tomadas de decisão dos nossos alunos, a gente começa a ajustar. Então, a gente sempre vai ter aquele aluno que está sempre na frente, e ele sempre te quebra. Tu faz a regra e ele vai lá e burla a tua regra. Esse é o cara.
Então, como é que nós... Ok, tu burlou a regra, beleza. Agora nós vamos construir outra a partir desta. E assim a gente vai construindo. Consegue entender, não? Gera aprendizado significativo, porque ele consegue estabelecer relação assim, entre a sua prática e o jogo. Proporciona motivação. O que as crianças perguntam na aula? Vai ter jogo? Vai, sempre tem jogo. Todo dia tem jogo. Então, o jogo motiva. Então, tem que ter jogo. E assegura ganhar todos. Então, nós vamos pegar na escola, por exemplo, que a gente tem aquele aluno que tem uma experiência prévia muito maior, tem uma técnica mais refinada, e a gente tem aquele aluno que está entrando, que gosta de futebol, sempre teve medo, nunca aceitaram ele para jogar, e viu na escola, na atividade extracurricular na escola, uma possibilidade de prática, porque ele tem os amigos da escola, e os amigos convidaram para ele, ele quer estar no grupo, ele quer se inserir no grupo, e o esporte é um espaço para isso. Então, se a gente chega lá, e eu faço um treino eminentemente técnico, onde a ação técnica seja muito importante naquele processo, talvez a gente perca o aluno. Agora, se a gente entender que o processo é importante, que o que ele faz dentro da quadra é importante, para onde ele corre, e a gente conseguir adequar tudo isso, todos ganham. Não ganha só o que tem mais habilidade, ganham todos. Bom, e como construir o treino? Eu entendo que o treino precisa ter essas três relações, né? O treino precisa se relacionar com o espaço, o treino precisa se relacionar com os companheiros e relação com a bola. Com relação com o espaço, como é que eu posso organizar meu treino quando eu quero estruturar no espaço? Setorizar a quadra, alterar os alvos, colocar os gols na linha da área virados, eu posso colocar os gols na diagonal, eu posso aumentar o número de gols, eu posso reduzir o espaço do jogo. Então, todas essas relações com o espaço são modos que eu posso construir no meu dia a dia, no meu treino, para desenvolver os meus conteúdos, os meus princípios operacionais, os meus princípios fundamentais, a minha relação com a bola, ok? Até mesmo sistema. Outra questão importante, pensar na relação com os companheiros. Então, nas relações de 1 contra 1, de 2 contra 2, de 3 contra 3, relações de superioridade e inferioridade numérica, apoios e coringas, cortar linhas de passe. Então, são todas ações com os companheiros que eu preciso fazer. E, por fim, a relação com a bola, que entra nas ações individuais, com e sem a bola. Né? Uma abordagem é uma ação individual sem a bola. E alterar o tamanho da bola. Posso jogar com bolas de tênis, posso jogar com bola de vôlei. Se eu quero desenvolver habilidades manipulativas manuais, eu posso jogar com uma bola de vôlei, onde o gol é feito de cabeça. Então, a gente parte de um processo de formação global do nosso aluno. Bom, eu tenho alguns exemplos para vocês aqui, espero que nossos vídeos rolem bem, tá? De alguns exemplos de atividades que contemplam aquilo tudo que eu falei para vocês. Aqui a gente tem uma brincadeira que a gente chama de bola no túnel. Nada mais é do que a gente está treinando o passe. Mas percebam o treino de passe dentro de um modelo recreativo, dentro de um jogo. Vamos lá, vamos soltar aqui um pouquinho. Então, eu vou explicando para vocês. Percebam que cada dupla tem uma bola. As duplas da ponta, elas passam a bola entre si. E as duplas que estão no meio, elas precisam acertar na bola da dupla que está no meio. Percebam todas as relações que nós falamos. Psicomotora, afetivo, social, socioemocional, cognitivo, porque eu tenho que pensar, eu tenho que calcular o tempo. Então, quem acerta na bola, troca com a dupla. Eles estão fazendo passe, eles estão dominando a bola com a sola do pé. Isso aqui é uma turma de primeiro ano, 7 anos. Então, eles estão brincando com a bola, estão se familiarizando na relação eu e a bola. Ok? Percebam, ó, brincando aqui, mostrando. Eles adoram para a câmera, mostra, faz joinha. Essa aqui é uma outra brincadeira, onde o objetivo principal era desenvolver a condução. Aqui, no Rio Grande do Sul, a gente chama de queimada.
Não sei como o pessoal chama em outro estado. Então, mas é uma brincadeira que eu vou explicar para vocês. Percebam que a gente tem aqui um espaço comum. É uma zona comum. Então, tem os cones amarelos. Deixa eu marcar aqui, deixa eu pegar a canetinha aqui, vai ficar legal. Então, a gente tem os cones amarelos. Essa zona aqui, ele é livre, as duas equipes podem entrar, mas só pode entrar com a bola no pé. Então, temos 2 bolas no pé de cada lado e temos as bolas para fazer a brincadeira da queimada. Deixa eu soltar aqui. Ó. Quando a bola passa para outra zona, eles não podem pegar. Então, é igual queimada. Morreu lá, senta e tal. Olha uma bola no meio, é da dupla deles. Ninguém vai. Quem vai? Quem não vai? Pegou a bola. Ó, tá com a bola, teve que parar a bola. Voltou para o seu espaço. Só posso arremessar aqui de dentro com a bola no pé. Sem a bola no pé, eu arremesso de trás. Então, eu oportunizo para que todo mundo construa a sua estratégia. Entrou, olha lá, perdeu a bola e morreu. Entrando com a bola na mão e a bola no pé. As habilidades manipulativas, óculos manuais e óculos pedágio. Perdeu a bola, uma competência socioemocional, ele devolveu a bola, ele entendeu a regra e devolveu a bola. Então, uma brincadeira, isso aqui é uma brincadeira que eu fiz na educação física. Então, a gente entende os espaços. Esse é um outro momento de um jogo de 2 contra 2, onde tem uma habilidade, além de as 3 competências que nós falamos, elas estão presentes no jogo. Vamos soltar aqui para vocês. Vou tirar o som. Então, a defesa tem uma bola na mão, quem tem a bola na mão não joga. 2 contra 2. 2 contra 2 e a defesa com a bola na mão. Não tem a bola, não pode jogar, tem que passar a bola. Eles têm que construir superioridade numérica. Ó, foi para 1 contra 1. Ó, já olhou, já passou a bola. Posição do corpo. Ó, construiu superioridade numérica. Deixou 1 contra 1. Ó, não tem a bola na mão, não pode jogar. Passou a bola. Entra atacando. A dupla entrou marcando. Bola na mão. Passou. Atenção. Ó, tem que passar a bola. E assim a gente vai construindo o processo. Vou passar mais uma aqui. Essa é uma situação de jogo onde jogam 3 contra 1 na quadra de ataque. Então, nós temos aqui um defensor e 3 atacantes. E aqui 3 atacantes e um defensor. A quadra é dividida ao meio e eles não podem mudar de quadra. Certo? E o chute só vale de primeira. Ou seja, eu não posso dominar a bola para chutar. Então, nós temos aqui as questões de técnica individual. Tem drible, recepção, desarme. Eu tenho que enquadrar meu corpo para poder finalizar de primeira. Se eu tiver com o corpo mal enquadrado, eu não consigo chutar. Ó, tá de lado, não conseguiu chutar. Temos as ações individuais do goleiro. Deu linha de passe. O goleiro vai executar um lançamento. Não tem problema que errou, mas se, né, a gente incentiva as ações individuais do goleiro. Ó, criou uma superioridade numérica. Uma outra atividade onde a gente está desenvolvendo as questões táticas e questões técnicas também. Então, é um jogo onde nós temos a quadra de vôlei e dentro da quadra de vôlei eles só podem dar 2 toques na bola. Certo? Então, perceba os movimentos ofensivos principalmente. Ó, jogou de primeira. Ó, deu tempo, passaram a linha da bola. Lembrem, ensinar o futsal a todos. Aqui é uma equipe escolar, todos jogam, todos que temos meninos que têm, inclusive, algumas síndromes nesse espaço jogando, e jogam e participam. Então, não é excludente, né? Há a possibilidade de ensino a todos. Ó, aí é livre. Tem que jogar em 2 toques. Tem que jogar em 2 toques.
Percebam que o sistema em nenhum momento está sendo cobrado, e sim as ações individuais e coletivas. Bom, estamos acabando o nosso bate-papo. Eu não quero tomar o tempo da nossa próxima palestra, vou ser bem rápido aqui. E a gente tem recebido nesses 15 dias muito conteúdo, nós professores temos recebido, inclusive eu também, porque eu tenho assistido as palestras. O que nós precisamos entender? O que fazer com conteúdo, a relação conteúdo e conhecimento. Conteúdo é o que a gente absorveu, conhecimento é como nós vamos colocar isso na nossa prática, no nosso dia a dia. Então, a primeira ação que vai acontecer, e isso é inerente a nós profissionais, todo mundo vai passar por esse processo. O primeiro processo é lembrar. A gente vai lembrar de muitas coisas que a gente viu. O segundo momento, a gente vai ter que tentar compreender. Ok, lembrei da aula do Eduardo. Poxa, vou tentar compreender aqueles momentos, compreender aquele processo. Como isso aconteceu? Bom, eu acho que eu me sinto capaz de aplicar. Consegui aplicar, depois eu vejo a pergunta. Consegui aplicar esse processo. Eu preciso analisar tudo isso. Eu preciso avaliar se está certo, se está errado, onde eu estou. E, por fim, criar. Criar a partir do que se viu. Construir o seu modelo de ensinar, construir o seu treino, construir o seu jogo, escrever o que se faz. Escrever o que se faz é um processo muito importante. E eu coloco aqui, por fim, uma frase bastante legal, né, que eu vi no ouvido de João Batista Freire: a bola move o jogo. Jogo, bola, precisamos ter a bola. E aqui eu coloco meus contatos para vocês, coloco à disposição, tem meu telefone, meu WhatsApp, quem quiser entrar em contato. Tem um livro, Futsal 21, Metodologia Aplicada ao Ensino do Futsal Escolar. Quem tiver interesse também pode me contatar. Então, esses são meus canais de comunicação. Quem tiver interesse pode me contatar, que a gente atende com o maior prazer. Roberto, mais ou menos isso. Vamos abrir o nosso... Luxo. Obrigado, professor. Excelente, tá? Vamos abrir sim. Deixa eu aumentar meu volume aqui. Deixa eu parar minha apresentação. Peraí. Tranquilo. Tá. Aqui, peraí. Tá. Acho que deu, né? Deu. Não, tá muito legal. Gostei bastante. Vamos lá. Vamos lá, então. Eduardo, segunda vez que eu estou te escutando, esse é o professor Mário, colega palestrante também. Segunda vez que eu estou te escutando, excelente. Então, a primeira ação no princípio de defesa, para você é colocar todos atrás da linha da bola? Sim. Esse é um caminho que eu entendo que fica fácil das crianças entenderem, né? Quando eu digo para eles que quando eles não têm a bola, eles precisam proteger o gol, se colocar atrás da linha da bola, né? Eles começam a entender a importância da coletividade. E eu estabeleço, por exemplo, temos um microfone, e eu preciso fazer algumas atividades para eles com isso. Por exemplo, vou dar um exemplo de uma atividade. Um jogo normal, um jogo formal, a equipe fez gol. Se alguém da equipe que estava defendendo estiver na quadra de ataque, o gol vale 2. Então, eu começo a condicioná-los a entender a importância de ajudar o colega. Isso foi claro. Então, por isso que eu entendo que o primeiro momento eu ensino isso, proteger o gol, se colocar entre a bola e o gol. Tem uma pergunta do professor Esli Esteves, dos Santos. Professor Esli Esteves, você está na sala? Liga o seu áudio e faça a pergunta para a gente. Eu acho que não. Não. Eu não consegui entender a pergunta dele aqui, por isso que excelente Boa tarde, aula. tudo bem? Ele apareceu, o Esli está aqui. Apareceu. Pode fazer, Esli, pode fazer a sua pergunta, que eu não consigo entender. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, professor. Boa tarde. A situação é a seguinte, o senhor fala do jogo anárquico, certo? Quando a criança começa a entender, passa do jogo anárquico
para o organizado, provavelmente quer dizer, então, que nós podemos dizer que o jogo, propriamente dito, pode começar a ser ensinado? Show de bola, pergunta boa. Boa pergunta, Gui. Eu acho que o jogo, eu digo assim, o jogo ele já está sendo ensinado. O que a gente precisa entender e colocar dentro desse processo é o que nós vamos ensinar em cada uma das etapas. Então, a primeira fase é a fase análise. A criança precisa sair daquela fase para entrar na fase descentrada, ou seja, onde ele começa a entender que existem outros elementos no jogo. E eu até tenho uns vídeos aqui que eu gostaria de mostrar para vocês, mas não daria tempo. As crianças em cada uma dessas fases. Então, por exemplo, a gente começa a ensinar sistema lá na minha escola, lá pelo 4º ano. Ensinar, mas de uma questão ampla, né? Organizar-se dentro do espaço, desenvolver conceitos de amplitude, de profundidade, mas isso um pouco mais adiante. Então, no primeiro momento, após ele sair da fase anárquica, ele entender as primeiras relações, ele e a bola, na tática individual, depois ele, como é que ele pode jogar em dupla, como é que ele pode jogar de forma, né, em dupla, em trio, e assim por diante, assim que a gente vai concluindo o processo. Okay? Tá ok, então. Obrigado. Nada. Show de bola, show de bola. Agora o professor Matheus Santos, pode fazer a sua pergunta, professor? Matheus Lazarotto. Ó, o professor Matheus. Fala, Edu, tudo bom? Parabéns primeiro pela tua apresentação, legal. Já conversou, já estive falando também várias vezes sobre o assunto. Eu queria que tu conversasse, se tu pudesse estar passando. Ontem eu tive o prazer de ver a live do Zico com o professor Caio. Talvez eles estejam aqui também, mas eles participam lá do grupo do Desvendando. E eles falavam sobre alguns modelos de competição que na Bélgica acontece no futebol. De fazer jogos 3x3, jogos 4x4, jogos 5x5, ensinando essa progressão. A gente já conversou várias vezes, eu e tu, e eu sei que tu gosta desses modelos. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre o modelo de competição, como tu mesmo disse, a priori da fala do Pipa, de que a competição é o meio, né? Então, como que tu vê a competição como uma ferramenta de ensino e aprendizagem? E o que tu pensa sobre esses modelos de competição que a gente tem? Tá, boa. Acho que a primeira coisa que a gente tem que entender, nós professores, dentro desse processo de educação e de ensino do futsal, mesmo que seja em escola ou no alto rendimento, eu acho que a gente tem que desconstruir um pouco o modelo formal, o modelo adulto. Parar de reproduzir o que a gente assiste. Né? E tentar resgatar, já que as nossas crianças no atual momento não têm tanta oportunidade que nós tínhamos da prática do futebol, quem é que passa a ser o responsável por isso? Nós. Então, nós oportunizarmos eventos onde a gente possa desconstruir, né? Nós temos algumas ideias, assim, por exemplo, por que não fazer um encontro de futsal de 3 contra 3? De 2 contra 2, onde a bola não sai? Ou um jogo de 4 contra 4 com as goleiras viradas? Por que a gente tem que pensar sempre no modelo formal? Ah, mas a criança gosta de jogar no modelo formal. Também, ok, a gente insere o modelo formal também num modelo de encontro, mas a gente pode desconstruir isso. Eu acho que isso gera motivação, eu acho que agrega valor ao evento, ao modelo de competição. E, dando um passo mais adiante, eu acho que nós podemos ajustar as questões da participação nos modelos de competição. Aí cabe a nós, por exemplo, já que a gente teria dois braços, né? Professores e regras. Às vezes a gente coloca regras porque os professores talvez não venham com o mesmo intuito, com o mesmo objetivo para determinado evento. Então, por exemplo, se eu faço uma competição onde eu obrigo, vamos dizer assim, a troca de atletas, eu estou criando uma possibilidade de oportunizar mais gente para a prática. Então, acho que mexer na regra da competição, não estou falando na regra de lançar a bola, de marcar assim, não. Mexer na regra com o intuito de obrigar a participação de todos. Porque senão a gente tem exemplos
de professores que tinham 15 na sua turma e levavam os 15 para jogar. E tinham professores que tinham 15 e levavam 8 para não perder. E aí aquele professor que levava 15 colocava todo mundo para jogar, e o professor que levava 8. Então, é preciso que haja uma mudança da cabeça dos professores, da gente entender que nós fazemos o processo, que quem compete, nós fazemos a competição para as crianças, não é para nós. Isso tem que estar claro para a gente. A competição não é para a gente ganhar, a competição é para a criança jogar. Isso eu começo a entender a competição como processo na questão da formação. Não sei se é mais ou menos isso, Matheus. Isso, Edu, é isso mesmo. É porque a gente conversa muito, bem, eu e tu, nós temos a proximidade de estar trocando informações com alguns outros colegas, e isso dentro da tua fala é muito importante, né? Essa visão e essa reflexão sobre os jogos e sobre como ensinar através dos jogos e como ensinar através da competição. E tu foste muito didático aí na tua apresentação. Parabéns aí, Edu, te agradecer. Obrigado aí pelo espaço. Valeu. Valeu, Matheus, que isso. Não estamos te ouvindo, Roberto. É porque eu toda hora esqueço e fico desligando isso. Que eu desligo aqui porque a caixa está aqui e fica alta. Aí eu acabo deixando mutado. Mas, professor, é como todo mundo aqui no grupo, entendeu? Todo mundo, o que deixa o que fica triste, vou ser bem sincero, é uma pena que 1 hora é muito pouco tempo de sugar de você, tá? É perfeito, amei, entendeu? É tanto que o aniversário está lá e eu estou aqui. Entendeu? Quando ele fechar a porta, fica vocês para lá e eu vou ficar quieto aqui. Mas gostei, amei, tá? Foi muito bom mesmo. E não consegui sair daqui, não consegui, entendeu? E geralmente eu pego o telefone, pego aqui e saio andando para lá, mas não, deixa o pessoal para lá. Coloca e fica escutando, entendeu? Mas eu preferi estar aqui, tá? Muitíssimo obrigado, tudo perfeito, entendeu? O pessoal está pedindo para compartilhar a apresentação e estão pedindo também o seu contato. Tá? O pessoal está pedindo contato. Ah, não, professor Mário até enviou aqui já, enviou o professor Mário. Tá. O pessoal tem pedido o seu contato aqui também, tá bom? E manda depois os vídeos também que eu quero ver, tá? Tá bom. Agradecer a ti, então, pelo convite. Foi um grande prazer, realmente. Agradecer o pessoal que esteve fiel aí na nossa... né? E às vezes a gente sabe que tem um monte de questionamento e não dá tempo de fazer, então se o pessoal quiser entrar em contato, fazer algum questionamento, terei o maior prazer de poder bater um papo, porque aquilo que eu falei lá no início, né? Sucesso é a gente conseguir falar sobre coisas que a gente gosta e trabalhar com aquilo que a gente gosta. Eu acho que esse é o segredo do sucesso. Se a gente consegue fazer isso, eu sempre vou ter muito prazer em poder ajudar todo mundo e me coloco à disposição de ti e de todos aí. Muito obrigado e um bom domingo para todo mundo. Obrigadão, professor. Eu que agradeço, tá?